Olá, pessoal. Eu vou apresentar um livro hoje para vocês que eu já tinha dito semana passada que a gente iria discutir esse livro. É um dos livros mais importantes e mais conhecidos de toda a história da literatura mundial, né? Hamlet, de William Shakespeare. Então, o livro é esse aqui. Esse livro, ele é um livro cheio de mistérios desde que ele foi escrito, desde que foi encenada pela primeira vez essa peça, e até hoje é uma obra muito estudada, né? Essa peça de Shakespeare, ela foi encenada pela primeira vez provavelmente em 1599, mas não se tem exatamente certeza a respeito disso. Pode ter sido 1599, pode ter sido no comecinho do século XVII, não se sabe mais ou menos, mas foi mais ou menos por aquela ocasião, né? Esse livro ele é baseado numa outra lenda, que é uma lenda escandinava do período medieval. Isso é bem claro hoje para os estudiosos, né? Então existem referências muito fortes em Hamlet dessa lenda medieval escandinava. Muito bem. A diferença é que essa lenda medieval tinha um final feliz e Hamlet é uma tragédia, né? Vocês vão observar, conforme eu for contando a história para vocês, que às vezes chega a ser até cômico de tão trágica que é a história de tanta gente que morre, gente matando gente e gente morrendo suicidada, coisa e tal. Muito bem. É, o livro original, a peça original, ela é composta, na verdade, por três versões. Essas três versões originais, elas são teoricamente atribuídas a Shakespeare, mas também não se tem certeza absoluta disso. O fato é que parece que o que levou a esta versão atual que a gente lê é esta última versão dessas três versões que são atribuídas a William Shakespeare. A verdade, pessoal, é que quando você lê a obra completa e quando isso é encenado como uma peça teatral, essa peça teatral ela tem mais de 4, quase 5 horas de duração. Então, rarissimamente Hamlet é encenada inteira, né? Porque seria impossível, 5 horas de peça de teatro, né? Então, o que normalmente quem já assistiu Hamlet sabe que são alguns trechos que são passados ali. Às vezes existem personagens que não estão nessa obra, mas para tentar transformar aquilo em alguma coisa que possa ser palpável, que as pessoas possam assistir, né? Mas eu vou contar a história para vocês desde o começo. Então havia um. Bom, eu vou contar o livro inteiro, então para quem eventualmente quiser ler, já não veja mais esse vídeo a partir de agora. Eu vou contar porque honestamente eu acho que pouquíssimas pessoas vão ler esse livro aqui, né? É um gosto muito específico, William Shakespeare. Então, existia lá um príncipe que se chamava Príncipe Hamlet. O pai dele também se chamava Hamlet, era o rei Hamlet, ele é o rei da Dinamarca, e o príncipe Hamlet era o príncipe da Dinamarca. Muito bem, Hamlet estava estudando fora, ele era um estudante universitário, até que ele recebe a notícia da morte do pai, na Dinamarca. Quando ele recebe a notícia da morte do pai, ele volta para a Dinamarca, ele volta para a casa dele, e Hamlet, o príncipe, ele era descrito como um sujeito muito caridoso, um sujeito muito amado pelo povo, como um grande intelectual, um cara muito sábio, muito ponderado, tal. E ele tinha uma característica que é uma característica muito particular e que vai acompanhar esse personagem nessa obra inteira, que ele tinha o hábito de falar sozinho, né? São os conhecidíssimos solilóquios de Hamlet, né? E aí que você tem aquele ser ou não ser, eis a questão. Existe algo de podre no reino da Dinamarca. Então, muito frequentemente durante a obra, ele fala consigo mesmo para conseguir elaborar alguns pensamentos. Enfim, quando ele chega em casa, lá no castelo, lá no palácio, sei lá, para o velório do pai, o que ele encontra? Ele encontra a mãe casada já com o tio dele, que se chamava Cláudio. Então veja lá, o pai do Hamlet era casado, ele morreu. Aí o irmão do pai, que era o Cláudio, ele casa com a mãe do Hamlet. Só que o intervalo entre que o pai morreu e que a mãe casa com o irmão dele, o Cláudio, é muito pouco, são semanas. E aí quando o Hamlet chega lá, o príncipe, ele diz assim, mas que bagunça é essa aqui?
que está acontecendo, tá certo? Eu venho pro velório do meu pai, minha mãe está casada já com o meu tio, né? Isso aí não está me cheirando muito bem, e ele começa a ficar muito intrigado. Outra coisa, ele como era o príncipe, ele era o próximo na sucessão. Só que agora, como a mãe casou com o cunhado dela, quem que virou o rei? O Cláudio, o irmão do pai do Hamlet, né? Então, que acontece então ali? Ele vai ficando muito revoltado com isso, até que acontece um episódio ali que ele é muito marcante, e é a partir daí que a trama começa a ficar muito boa, que os soldados do palácio, que faziam a ronda noturna lá no palácio, né? Eles começam a perceber que sempre próximo à meia-noite aparece um vulto, aparece um fantasma ali nos redores do palácio. E esses soldados chegam e contam essa história para o Horácio, que era quem? Horácio era um dos melhores amigos de Hamlet. E aí o Horácio fala assim: não, eu não estou acreditando nessa história de fantasma, eu vou lá ver. Aí o Horácio vai uma noite lá perto da meia-noite junto com esses soldados e ele vê a aparição. Ele não só vê a aparição, como ele percebe que aquele fantasma é o fantasma do rei Hamlet, do pai do príncipe Hamlet. E aí então ele fica muito impressionado com aquilo e ele fala assim: eu vou contar pro meu amigo, pro príncipe Hamlet, né? Então ele vai lá e conta pro príncipe Hamlet. Aí o príncipe Hamlet vai à noite lá e encontra o fantasma no pai dele. E aí, então, esses dois, o pai e o filho, o pai, o fantasma, e o filho, o Hamlet, se afastam das outras pessoas e o pai, o fantasma, faz uma confidência para o filho. O que ele diz? Ele diz: olha, essa história que te contaram, que eu morri por uma picada de cobra, de uma serpente, isto não é verdade. O que aconteceu é que eu fui envenenado. Então eu estava repousando, deitado num jardim ali, em algum lugar do palácio, quando eu percebi que estava caindo algumas gotas de algum líquido no meu rosto, na minha orelha, e quando eu acordei, eu vi o meu irmão, o Cláudio. Então, o irmão dele, o Cláudio, tinha pingado veneno dentro do ouvido do pai, e o pai tinha morrido envenenado. Quando o filho Hamlet fica sabendo disso, ele imediatamente é tomado por um desespero, porque ele era um cara muito ético, era um cara muito direito, então ele é tomado por um desespero, ele diz assim: puxa, mas será que isso é verdade? Será que foi assim mesmo que isso aconteceu? O que eu vou fazer? Eu vou começar a me fingir de louco para que eu possa ganhar um tempo até que eu entenda exatamente se isso é verdade, e se for verdade eu vou vingar o meu pai. E aí então ele tem uma ideia. Ele pensa assim: eu vou. Naquela época, teatro era uma coisa muito corriqueira, né? Então ele pensa assim: eu vou contratar um grupo de teatro para fazer uma apresentação aqui no castelo, aqui no palácio, né? Só que dentro dessa apresentação eu vou colocar um trecho que eu mesmo vou escrever, que é um trecho que vai mostrar exatamente isso: um sujeito sendo assassinado por outro porque pingou algumas gotas ali na orelha dele. E enquanto essa peça ia acontecendo, o príncipe Hamlet ficava olhando para o Cláudio para ver a reação dele. E conforme o Cláudio foi vendo aquela coisa lá, que era o que ele mesmo tinha feito, matado o irmão dele, ele foi ficando nervoso com aquilo, e naquele momento o príncipe Hamlet conclui então que o Cláudio realmente tinha matado o irmão dele, né? E aí então ele sai dali daquele local possesso, coisa e tal, com o plano de ir até o quarto da mãe dele para ter uma conversa séria com a mãe, explicar isso aí e pedir providências. Enquanto o príncipe Hamlet está indo em direção ao quarto, ele acaba enxergando o Cláudio de joelho no chão, dentro de uma capela, um quarto lá, rezando, pedindo perdão e se confessando. E nesse momento é um momento de muita tensão, porque é um momento em que ele poderia pegar a espada e matar o Cláudio, mas o Cláudio tinha acabado de se confessar. E o Hamlet pensa: se eu mato ele agora, ele não vai para o inferno como eu queria, ele vai acabar indo para o céu, porque ele já se confessou, então ele não mata o Cláudio naquela circunstância. E é daí que vem aquela brincadeira que todo mundo fala, né, que o Hamlet, o príncipe Hamlet, ele é muito indeciso, ele não sabe direito o que fazer, ele só procrastina as ações, coisa e tal. Enfim, ele não mata o Cláudio e segue até os aposentos da mãe. Quando ele chega no quarto da mãe, ele começa a falar
um monte para a mãe, exigir providências porque o tio matou o irmão, coisa e tal. E quando ele olha um armário, alguma coisa lá, tem uma pessoa escondida atrás do armário. O que imediatamente ele pensa? É o Cláudio. Ele desembainha a espada e pau, enfia ali no armário e mata. Só que não era o Cláudio, era o Polônio. Quem que era o Polônio? O Polônio era o pai de Ofélia e o Polônio era um conselheiro do rei e da rainha. Essa Ofélia era uma moça que era uma moça muito querida, que já tinha tido um caso com o príncipe Hamlet. Parece que eles eram muito apaixonados um pelo outro e tal, mas não poderiam se casar, né? Porque ele era o próximo da sucessão, ela era uma mocinha que morava na corte e tal, então não podiam se casar. E aí surge uma coisa muito engraçada, porque aí, quando a Ofélia. Porque vocês estão lembrando que o príncipe Hamlet está fingindo que está louco para ganhar tempo, né? O que a Ofélia conclui? A Ofélia conclui assim: olha, eu acho que ele ficou louco de amor por mim. Porque como ele me ama, mas a gente não pôde consumar esse amor, consumar vocês estão entendendo, né? Fazer coisinhas. Como não pôde, então subiu para a cabeça e ele ficou louco. E ela confirma isso para o pai dela, para o Polônio, né? Anteriormente. Enfim, aí o Hamlet enfia a espada lá e mata o Polônio. Quando a Ofélia sabe que o Polônio morreu e que o Hamlet tá louco, ela também enlouquece e parece, não é bem claro isso, mas parece que ela comete suicídio também. Muito bem. Aí o que o rei Cláudio faz? Ele pega o príncipe Hamlet e manda o príncipe Hamlet numa missão. Eles estão na Dinamarca, numa missão para a Inglaterra. E quem que vai nessa missão? Vai o príncipe Hamlet e vão dois mensageiros juntos dele, né? Então, a missão era que os mensageiros tinham que entregar uma carta para o rei da Inglaterra. Só que nessa carta, o que o Cláudio faz? Ele escreve ali para o rei da Inglaterra assim: quando você receber essa carta, imediatamente mate o Hamlet, o príncipe Hamlet. Mas como o príncipe Hamlet era muito sabido, nessa viagem da Dinamarca para Londres, para a Inglaterra, ele pega essa carta, lê a carta e troca a carta. Ele escreve lá: quando você receber essa carta, mate os dois mensageiros. E aí acontece isso, né? Eles chegam até lá e quando o rei da Inglaterra abre a carta, imediatamente ele mata os dois mensageiros e o Hamlet volta para a Dinamarca. Aí tem uma outra passagem muito bonita, que é muito clássica. Quando ele chega na Dinamarca, ele está indo até o palácio, o castelo e tal, e ele encontra um cemitério. E nesse cemitério tem coveiros ali que estão abrindo uma cova porque vai haver um sepultamento ali. E quando ele olha para o lado, tem uma cova aberta com esqueletos, com ossos lá, coisa e tal. Nesse momento, é aquele momento, pessoal, que ele pega aquele crânio, aquela caveira, né, e ele ergue assim. Então, quando você vai ler, né, por exemplo, na capa aqui, né, é isso que tem. Então, você sempre que vai ler Hamlet, sempre tá lá o Hamlet segurando aquele crânio na mão, né, e quando ele segura aquele crânio na mão, depois ele vai descobrir que aquele crânio era do bobo da corte, do pai dele, né, um menino chamado, acho que era Yorick, um negócio assim. E aí, então, tem uma passagem muito bonita, porque daí ele começa a discutir com ele mesmo, através daqueles solilóquios lá, ele começa a discutir com ele mesmo sobre a finilitude da vida, né? Sobre que todos nós vamos entrar em putrefação, tal. É uma tragédia, né? Ele é um cara muito sombrio, um cara muito muito trágico assim, né? Então, enfim. Aí o Hamlet pergunta para os coveiros de quem que vai ser o enterro, e eles falam da Ofélia, porque a Ofélia tinha se suicidado. Nesse momento chega Laerte. Quem é Laerte? Laerte é o irmão de Ofélia e filho de Polônio. E aí ele fala para o Hamlet: você matou meu pai e minha irmã se matou por sua culpa e agora eu vou matar você. E aí então eles começam a brigar, mas antes da briga, o Cláudio diz assim para o Laerte: olha, pegue um pouco desse veneno aqui, que era o mesmo que ele tinha matado o irmão dele, pegue um pouco desse veneno e passe na sua lança para que seja mais fácil matar o príncipe Hamlet. E ele faz isso, né? Em determinado momento lá da briga, o Laerte dá uma lançada lá o Laerte dá uma lançada no Hamlet e passa o veneno para o Hamlet. Logo em seguida, o Hamlet dá uma punhalada e mata o Laerte. Só que nisso o Hamlet já estava envenenado. Só que o Cláudio, que era um sujeito que não valia muita coisa, o que ele tinha feito? Ele tinha feito o seguinte: como eu não sei quem que vai viver e quem vai morrer desse duelo aqui, do Hamlet e do Laerte, o que eu vou fazer? Ele pegou veneno e pôs no vinho, para que quem vivesse depois tomasse o vinho e de qualquer forma ele se livraria do Hamlet. Só que nesse momento, a mãe do Hamlet, a rainha,
toma o vinho e morre envenenada também. E aí, então, o príncipe Hamlet percebe já exatamente isso, né? Que aconteceu, que a mãe morreu, e o Laerte, antes de morrer, diz a ele, fala assim, olha, foi o Cláudio que me convenceu a colocar veneno aqui na lança, então você está envenenado também. E aí, o que Hamlet faz? Ele pega e mata o Cláudio. Vocês estão vendo que é tragédia, todo mundo vai morrendo, a galera se suicida, tal, né? Aí o Hamlet pega e mata o Cláudio. Mata como? Dando uma lançada nele e ainda pega o vinho envenenado e faz o Cláudio morrer. Só que logo na sequência, como o Hamlet já estava envenenado, ele também vai morrer. E aí então você tem o desfecho final ali. Quando ele está morrendo, ele que seria então na sucessão, ele se tornaria o rei, ele deixa o reino da Dinamarca para Fortinbras. Quem que era Fortinbras? Fortinbras era o rei, era o filho do rei da Noruega. Por quê? Porque lá no começo do livro, depois eles vão retomar essa história, né? Lá no começo do livro, o Cláudio, perdão, Cláudio não, o Hamlet pai tinha matado o pai de Fortinbras. Então termina nisso como um senso de justiça ali quando Hamlet, o príncipe, está morrendo e ele deixa o reino da Dinamarca para o Fortinbras, que era o filho do rei da Noruega, e assim acaba essa tragédia. Então, de novo, pessoal, eu contei a história inteira porque acho que poucas pessoas vão ler, mas quem quiser ler Hamlet, garanto a vocês que não vai se arrepender, é uma obra-prima da literatura mundial. Um abraço e fiquem com Deus.